Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao Místico Joffer Tarô. Eu sou Místico Joffer. Estarei mais uma vez abrindo a mesa da espiritualidade. Axé, meu povo de Aruanda. Upchá, meu povo cigano. Okearô, seu Oxóssi. A chama do divino sempre acesa, trazendo a melhor mensagem para você. E hoje vamos abrir para o coletivo de Áries, signo do elemento do fogo. Se você tem lua, se você tem ascendente, signo solar de Áries, você está no lugar certo. Lembrando que a leitura pode estar invertida, ou seja, às vezes eu falo de uma pessoa e essa pessoa pode ser você. Então, fique até o final, porque às vezes a mensagem não está no começo, às vezes ela está no meio, às vezes ela está no fim, né? Lembrando que você não é só um signo, então se não ressoar com você, solte para o universo e veja o teu signo complementar, meus amigos. Então faça um círculo sagrado aqui e meu Pai Divino proteja essa mesa. Pessoal de Aruanda, Exus, Pombagiras, que somente a verdade seja mostrada para os que necessitam, para os que estão procurando um conselho. Lembrando que isso é só apenas um conselho, meu amigo. Você tem que usar da chama da sua alma para ver o que está correto e o que pode ser melhorado na sua vida. Fico muito feliz, eu sou o Místico Joffer. Vamos abrir mais uma vez o que a espiritualidade quer dizer aos meus amigos de Áries. Urso. Eu vou começar aqui com o baralho cigano, tá? O cachorro. Carta. Chicote. Vou começar aqui, meus amigos. Bom, urso e o cachorro. Meus amigos, aqui fala de uma pessoa que você acha, que você estava achando, né? Que era uma pessoa fiel, que era uma pessoa que estava sempre querendo ser melhor, querendo ser o bem com o cachorro, mas na verdade essa pessoa, ela é uma pessoa que não estava querendo os melhores, né? Tava querendo te passar a perna, tava querendo uma pessoa que invejosa, uma pessoa que não, às vezes ela é até inconsciente, né? Muita gente acha que todo mundo é mal ou só bom, mas a gente vive numa dualidade, um mundo dual. O que significa isso? Significa que nós somos seres que às vezes funcionamos no automático. Nosso corpo humano, às vezes ele tem muitas falhas, né? E o nosso inconsciente, né, a parte que a gente não tem totalmente o controle, às vezes é muito falha, é muito, às vezes até maior do que o consciente. Aqui eu vejo uma pessoa que, por mais que ela demonstre, né, ser uma pessoa confiável, que é sua amiga, ela tem uma certa inveja, ela tem uma certa raiva, que às vezes nem ela sabe, porque é uma coisa mais inconsciente, o urso e o cachorro. Mas você precisa, meu amigo de Áries, tomar muita atenção e não levar essa inveja, esses malefícios, né, dessas pessoas em consideração, ou seja, não ter raiva, não ficar entrando na mesma energia que essa pessoa. Aqui a gente fala de uma carta, então pode ser que essa traição, essa pessoa seja até da família. Então a gente pode estar falando de um papel importante, burocracias que chegam para você, que você vai ter um grande susto. O chicote também diz que a espiritualidade já tentou te alertar. Não é a primeira vez, meu amigo de Áries. Mas eu tenho Áries também no meu mapa, então eu sei. Nós, né, que temos mais fogo, assim, a gente é muito explosivo. Às vezes a gente fica focado sempre numa coisa só, acaba esquecendo que existem 10.000 coisas na sua vida, no nosso mundo. A gente tem que ter olhos nas costas, meus amigos. Olhos do lado e nas costas. O chicote fala
aqui nessa conotação, e minha intuição diz que a espiritualidade já está há muito tempo tentando falar com você, tentando te alertar que essa pessoa, apesar de parecer muito legal, fiel, na verdade ela pode estar te enganando, ela pode estar às vezes até fazendo fofocas pelas suas costas. Então você precisa ter os olhos muito abertos, principalmente se a gente estiver falando de algo que seja uma herança, né? Ou alguma coisa de casa, papéis de propriedades, coisas assim. Você precisa ficar muito esperto com isso, meu amigo, minha amiga de Áries. Por mais que você seja impossível, tente manter a calma, usar mais o racional e não o emocional. O pessoal de Áries, como eu também tenho no meu mapa, às vezes fica muito no emocional, na explosão, e isso pode fazer muito mal nessa hora. Você tem essa pessoa que no fundo você sente que tem algo errado. Ouça mais a sua intuição, tente meditar, tente se acalmar e ver as coisas mais claras racionalmente. Vamos aqui pegar o tarô para abrir mais, meu amigo, minha amiga de Áries, essa leitura. Aqui embaralhando, né? Tá? O 9 de paus também tem a ver com Áries. O que eu tava falando, ó. 7 de espadas, a rainha de ouros e o as de espadas. O meu amigo de Áries, aqui só confirmou algumas coisas, né? E também abriu mais a nossa leitura. O 9 aqui de paus fala de todo esse sacrifício, de todas essas lutas. Talvez você era sabotado, né, por essa pessoa e não sabia. Então, até eu vi outro dia um estudo que é muito engraçado. Engraçado não, é triste, na verdade. É triste porque é um estudo bem pautado, assim, científico, né? E eles fizeram uma pesquisa e botaram tipo um grupo muito bem intencionado de trabalho e colocaram só uma pessoa que era totalmente traíra, ruim. E eles viram que nesses grupos, né, onde todos eram bons, mas essa pessoa era horrível, o grupo ficou 40% pior, em todos os sentidos do trabalho, em todos os sentidos de total, né, do trabalho. Ficou uma porcaria. Como poderia ser se não tivesse essa pessoa, seria perfeito, mas com essa pessoa que é ruim, o grupo inteiro ficou, ó, lá para baixo, né, no desempenho, nas funções do trabalho. E isso é muito real. Isso é muito real. Também na família basta ter uma pessoa podre, que a família, se você já percebeu, famílias de colegas, tal, uma pessoa, apenas uma, que é ruim, para destruturar toda a família. E aqui fala exatamente isso, meus amigos de Áries. Uma pessoa traíra na família. E por isso, muito das suas batalhas, muitas das coisas que foram mais difíceis para você, foram difíceis, porque sem você saber, você estava lidando com essa energia densa, você estava lidando com uma sabotagem dessa pessoa, e aí toda vez que você ia, né, se dava o máximo de si, e as coisas não davam tão certo. Então é necessário você ouvir mais atenção e ver quem essa pessoa realmente é. E não só isso, não falar mais nada para essa pessoa, assim, no âmbito das suas vitórias, da sua vida, as coisas que podem acontecer, que podem se transformar em ouro, como você é aqui a rainha de ouros. E é só uma energia, tanto faz se você é homem ou mulher. A rainha de ouros é uma pessoa madura na matéria, uma pessoa que é intuitiva também. Ela, antes de fazer as coisas, ela pensa muito bem, ela toma aquele momento para interiorizar dentro dela e escolher, através do racional e da intuição, a melhor coisa.
E nesse âmbito, nessa leitura, a gente está falando sobre papéis até que você ainda nem descobriu. Papéis ainda, obrigado, seu Rochosa. Papéis ainda que você nem sabe. Esse engano, talvez, ainda nem chegou perto de você descobrir. Mas aqui a gente vê que muito do que você sofreu, do que você passou, de todas essas batalhas com muita dificuldade, muitas vezes era essa pessoa que mostrava uma coisa pela sua frente, mas atrás, aqui com o 7 de espadas, roubava, né? E é um roubo energético às vezes, é um roubo, não é nem só o dinheiro, mas é um roubo de tempo, né? É uma pessoa realmente narcisista, uma pessoa que chegou com defeito de fábrica aqui, chegou com defeito, tá bom? Meu amigo, minha amiga de Ares. Mas você aqui, você é uma pessoa que tem muita intuição. E de novo, em cima do chicote, a espiritualidade tentando abrir seus olhos, tentando te mostrar que às vezes você vai muito pelo emocional e não vê, porque você ama essa pessoa, então deve ser alguém próximo, um amigo, até um amante, alguém da família. A espiritualidade já está te dando um monte de chicotada aí, meu amigo, para você abrir, não ficar tão no seu emocional, mas melhorar mais o racional, ver mais com clareza. E aqui com as de espadas, ela vai te trazer uma ação, vai te trazer um momento que vai ficar bem claro, né? As espadas falam do racional. Quando vem o as, ela vem da coroa, vem do Pai divino, do divino, diretamente por intuição ou por algum evento especial que a espiritualidade vai estar lá com você e vai fazer você abrir os olhos. O as de espadas fala disso. Fala de um momento que a espiritualidade te ajuda a ser mais racional para você entender onde você está pisando, onde você está pisando, meu amigo, minha amiga de Áries. Então, está muito claro aqui, você tem que se interiorizar mais, você tem que aprender a ver que mesmo se é pai, se é mãe, se é irmão, as pessoas, elas não são iguais a vocês. Eu tive muito problema, eu tô falando da minha experiência própria, porque não tô querendo ser piegas nem nada, mas eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que só vê o melhor, ou pelo menos tenta, né? Só vê o melhor no próximo. E aí às vezes a gente acha que todo mundo é igual a você, mas não é, infelizmente não é, nem de perto, né? Então você tem que ficar muito aberto aqui, muito... Vamos aqui abrir mais. Mago. O 7 de paus. E o 10. Copas. Então, meus amigos, com o mago aqui, é a espiritualidade te dando a chance de transmutar esses eventos, transmutar talvez um azar que você poderia ter com alguma burocracia, com alguma injustiça, né, na família, ou de algum esposa. O mago, ele é totalmente nós mesmos, né, tendo a vontade, tendo a força e, além de tudo, a visão do todo para nós, do nosso Pai Celestial, através de nós, que Deus, né, Deus não faz nada, Ele faz através de nós, através de acontecimentos. Eu gosto até de uma versão que falam, né, que nós existimos porque seria como Deus quisesse experimentar Ele mesmo. Então nós somos pequenos deuses, temos cada um uma gota do oceano do Pai Celestial, e através de nós, o todo, né, o uno, ele consegue se experimentar, aprender a melhorar em si. Assim como nós temos nossas células, nossos membros, o todo também somos nós.
Então quando o mago, né, aqui, ele vem, é uma mensagem muito clara. Você tem todo poder nas suas mãos de pensar melhor, pensar positivo, de ter a fé necessária para transformar o seu momento, seja qual for, né? Aqui eu vejo essa pessoa querendo puxar teu tapete, talvez, como eu já te disse, uma propriedade, alguma coisa que você nem tem noção que era para você, que não chegou ainda nas suas mãos, mas vai chegar. Você é um mago. Você tem que todas as condições. E não vai ser uma coisa fácil, como nada nessa vida é, né? Com aqui o 7 de espadas, vai ter uma briga, vai ter atritos, né, necessários para você resolver. Porque nada vem fácil, nada nesse mundo vem fácil. Então talvez isso que você ainda não viu, esse chicote que a espiritualidade está tentando te alertar, te mostrar que essa pessoa, por mais que ela pareça muito boa, ela não é, vai ser muito claro nos próximos 7 dias, 7 semanas. Tá vendo aqui a posição do nosso amigo aqui na carta? Ele tem uma posição acima de todos os outros bastões. Então você tem essa condição de superar tudo isso, toda essa batalha. Você ainda só não viu, você não enxergou que você está acima dessa luta injusta. E aqui com os 10 de copas, eu vejo que se você tomar cuidado, se você ouvir a voz interior, ouvir o Pai Celestial e toda a gama da espiritualidade, você vai ter uma vida muito feliz aqui. Se você ainda não tem uma esposa, um esposo, isso vai chegar, porque aqui fala de uma família feliz, uma família de completude, uma família que teve todos os louvores da própria conquista através de Deus, do Pai, através da força, do trabalho e etc, meus amigos. Muito bonito, muito legal. Eu prevejo que as coisas vão só melhorar, meu amigo de Ares. Então vamos aqui abrir. Quero abrir um arcanjo que vai proteger nossos amigos de fogo, os amigos de Ares. Um arcanjo para o mês agora de março. Lembrando que é temporal essa leitura, então pode ser março, pode ser abril, pode ser maio, pode ser junho. Quando você assistir é o momento certo, meu amigo. Lembrando outra coisa. Se vocês quiserem ajudar nosso canal, eu botei aqui, ó, aqui do lado, o QR Code para o Pix do canal. Ninguém é obrigado a nada, mas eu vou ficar muito feliz e ajudar muito aqui o canal. E o Pai Celestial ia te pagar em dobro. Pagar não, né? Ele ia te abençoar em dobro. Vamos lá para o arcanjo que vai reger você. Arcanjo Raquel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes, enquanto eles significam orientação divina, como esta vela é a Raquel, o arcanjo Raquel. Você viu que complementou toda essa leitura, bateu tudo que eu estava falando, né? Porque a rainha de pentáculos, o mágico, né? As cartas. A Raquel falou exatamente o que eu já tinha dito. Você precisa não ser mais tanto Ares. A gente, nós temos muitos signos, né? Não somos só um. Então você precisa ser às vezes menos temperamental, menos emocional e olhar mais o teu racional, teu intuitivo, para você ver toda essa história que às vezes é muito enganosa, mas todos nós temos a faísca divina do Pai Celestial. É só a gente às vezes meditar, às vezes sair para correr, entrar naquela faixa mais relaxante que a gente consegue mais contato com o divino. E é isso que a arcanjo Raquel está aqui na mesa. Eu acho que foi uma leitura maravilhosa, meu amigo de Ares. Então eu te espero mais uma vez aqui no Místico Joffre. Dá o like, comente
o que você pretende fazer para entrar mais nessa conexão divina. E gratidão, universo, gratidão, Pai Divino. Gratidão a todos vocês. Vou estar sempre aqui com vocês porque eu amo fazer essas leituras. Aqui não é leitura para falar que você vai ficar rico. Às vezes aparece e vai ser natural. As coisas aqui no Místico Joffre são naturais conforme a espiritualidade vem. Eu não fico fazendo vídeo para ganhar view, para ganhar dinheiro. Aqui é uma coisa do coração para vocês. Então, com todo carinho, com todo amor, eu fecho essa leitura e espero vocês na próxima. Muito obrigado e até mais.